Bem-vindo aluno, bem-vindo aluno, bem-vindo crentes e descrentes do nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso canal de teologia. E nós estamos dentro do nosso curso de teologia bíblica, estamos falando sobre a cristologia. A aula passada foi uma aula bem interessante, nós abordamos um pouco sobre a veracidade da existência ou não de Jesus. Falamos isso abordando contextos históricos, contextos biográficos, contextos de autores antigos, tanto autores antigos romanos quanto autores judeus, e abordamos um pouco da manuscritologia e do estudo da historiografia para confirmar ou não a existência de Jesus. Então, se você não viu essa aula, volta aí no canal e assiste essa aula sobre Jesus existiu ou não, que é importante para a aula que nós vamos ter hoje. Hoje nós vamos falar sobre os nomes de Cristo. Quando nós falamos na cristologia, que ela é o estudo da figura de Cristo, nós precisamos entender alguns nomes que são atribuídos a Cristo. Por exemplo, o nome Jesus. Eu estou aqui com um dicionário, que é um dicionário do grego do Novo Testamento, e quando eu vou procurar o nome Jesus nesse dicionário, eu encontro algumas questões curiosas. Por exemplo, eu encontro aqui, no grego vem escrito Jesus com J, até porque essa figura da consoante J ela não existe no idioma grego. Mas no grego vem escrito Iesus. Esse Iesus é a forma grega do nome hebraico ou do nome hebreu Josué, que depois também foi chamado de Jeshua ou Ieshua, alguns colocam Ieroshu, e há muitas perguntas assim, professor, qual que é a forma certa? Eu já escutei até Iashua. A forma correta, porque na verdade o nome, o termo em si, Jesus, ele é uma alusão ao que tudo indica ao termo Roshé ou Rosé, que aí vem Oséias, que é salvação. Muito provavelmente o nome Jesus no hebraico, essa transformação para o grego, o Iesus, é uma alusão à palavra Orcheia ou Oséias, que é o nome do profeta Oséias, que significa salvação, para mostrar que a salvação, a redenção, ela vem de Jesus. Então Jesus, que é o nome mais comum, né? Alguns falam até que no hebraico é Jehoshua, mas não existe esse som de J no hebraico. Então o mais próximo mesmo seria Yehoshua ou Yeshua. Além disso, a gente precisa pensar um pouco no que é um título que é dado para Jesus, porque ele é chamado de Jesus o Cristo. Você já parou para pensar o que significa Cristo? Cristo é um termo grego que aqui de novo eu vou usar o nosso dicionário do grego do Novo Testamento. Quando eu procuro a palavra Cristo, que no grego a forma correta de pronunciar é Christos, como se tivesse um Rzinho ali ou dois Rs no início da palavra, aí eu encontro ela aqui dentro do dicionário, ela vem da raiz de uma raiz no grego. A raiz no grego é formada geralmente por três letras, então a raiz dessa palavra é o ri ou cri, né? Quando a gente acaba portuguesando o grego bíblico. Esse cri ou ri tem o significado de ungir, vem de crio ou rio, esse Rzinho, esses dois Rzinhos, como se fosse do alemão, meio que escarrado, assim, puxado da garganta, tem o significado de unjo, eu unjo. Cristos nada mais é do que o título do ungido ou Messias, e Messias já é uma alusão à palavra hebraica Mashiach ou Mashiach, como alguns falam, dependendo da forma de pronúncia hebraica. O que tem de interessante nisso? Significa ungido. Mas no caso de Jesus, quando se refere a Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, é um artigo definido. Ele não é um ungido, ele não é um dentre os ungidos, porque ao longo da Bíblia várias vezes vai aparecer o termo ungido, principalmente para reis, para autoridades, para sacerdotes. Mas no caso de Jesus, ele é o ungido, ele é o Messias. Outro termo que é comum ser utilizado, aí já é um termo lá do Antigo Testamento, que vai aparecer no livro do profeta Isaías, que o livro do profeta Isaías
para muitos é considerado como uma Bíblia, né? Tanto que a quantidade de capítulos ela é igual. Aí é uma curiosidade, tá, gente? Não quer dizer que foi, nossa, como nós temos 66 livros da Bíblia, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, olha que coisa milagrosa. Não, é uma divisão, até porque a Bíblia ela não foi escrita em capítulos, em versículos, né? Isso é uma divisão posterior já do século X, então não tem nada a ver. Mas para a gente entender essa divisão em capítulos do livro do profeta Isaías, quando nós pegamos alguns capítulos específicos, por exemplo, até o capítulo 29, nós conseguimos abordar muito uma sombra de demonstração do Messias. Já do capítulo 30 em diante, nós vamos conseguir verificar um pouco melhor a aparição ou demonstração do Messias, e que nós, como cristãos, e que os cristãos acreditam que ele aponta para Jesus. No caso dos judeus, eles vão dizer que ele aponta para Israel e não para Jesus. E por que isso é importante? Os capítulos 42 e os capítulos 53 vão falar do servo sofredor, ou que em hebraico nós chamamos de Ebed Yavé. Esse Ebed Yavé é o servo sofredor. Para os judeus é o próprio Israel, mas para os cristãos, tanto católicos quanto protestantes, esse Ebed Yavé é Cristo. Cristo é o nosso servo sofredor, aquele que leva sobre si as nossas dores, aquele que através das suas pisaduras nós somos sarados. Ele nos traz a redenção. Então essa é mais uma característica e também mais um nome ou adjetivo para a figura de Cristo. Além disso, nós vamos ter, se formos ler a carta aos Hebreus, principalmente no capítulo 8 em diante, a figura de Cristo, e mais especificamente ainda no capítulo 10, a figura de Cristo como sumo sacerdote. Porém, tem uma coisa curiosa. Cristo é um sumo sacerdote, vai ter uma aula que nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, mas ele não é um sumo sacerdote que vem da linhagem de Levi, porque Cristo vem da linhagem de Judá, ele vem da tribo de Judá. Então, se formos pensar leviticamente falando sobre o livro de Levíticos, que traz algumas questões sobre sacrifícios, mas também sobre ordenação de sacerdotes, e aborda quem seria o sumo sacerdote e por que ele seria o sumo sacerdote. Jesus não poderia, levando ao pé da letra, ser um sumo sacerdote. Mas quando nós vamos ler, vamos estudar a carta aos Hebreus, que nós não sabemos de quem que é a autoria dessa carta, nós observamos uma coisa interessante, que ali o autor ele aborda Cristo como sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Quem que é esse Melquisedeque? Melquisedeque é uma figura quase que mitológica, né, que aparece lá no livro de Gênesis e que recebe o dízimo de Abraão. Melquisedeque é a união de duas palavras, é uma palavra, um substantivo composto, que vai vir a palavra Meler, que é rei, e Tsadek, que significa justiça. Então, o rei da justiça. Juntando, e aí aportuguesando também o termo, nós vamos ter Melquisedeque. Jesus vem da linhagem de Melquisedeque, ele é um sumo sacerdote que não vem de uma linhagem humana. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém sabe ao certo quem era esse Melquisedeque. O que se sabe, porque a Bíblia vem citar, que ele vem da cidade de Salém. Então ele é o rei da justiça que vem da cidade da paz, porque Salém ou Shalem ou Shalom, né, que é até uma saudação famosa hebraica, significa paz. Então, o rei da justiça que veio da cidade da paz é uma alusão a Cristo. Isso são crenças dentro do cristianismo, alguns interpretam de forma um pouco diferente. Jesus também vai ser chamado de Filho do Homem várias vezes, principalmente ao longo dos 4 livros, dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Além disso, ele vai ter dois adjetivos sendo dados para ele que são importantíssimos. Um deles é o Kurios. Kurios é o Senhor, Kurios no grego, Kyrios, para ficar mais próximo da pronúncia correta dentro do grego, e o outro é Salvador. A palavra mais próxima é o Soter, por isso que tem soteriologia, que é uma das disciplinas que nós estudamos dentro do curso de teologia bíblica e que iremos estudar também dentro desse curso. Jesus é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, mas também Jesus é Deus. Quando é iniciado o livro, o Evangelho segundo João, já começa falando que no princípio era o verbo e que o verbo era Deus. Jesus é o verbo, e o verbo que se encarnou, se tornou homem, mas que não deixou de ser Deus. Aí está o grande mistério das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Assuntos que nós iremos abordar ao longo de outras aulas. E não menos
importante e último nome, a última atribuição de Cristo é como anjo do Senhor. E é importante entendermos isso, porque nós precisamos entender o que é teofania, o que é uma teofania. Quando Cristo aparece como anjo do Senhor, isso nós estamos falando do Antigo Testamento. Um caso muito comum de ser abordado é o caso da aparição do anjo do Senhor para Agar. Aquela aparição, na análise teológica cristã, é como se Cristo tivesse aparecido. Diversas vezes, quando cita no Antigo Testamento o anjo do Senhor, era Cristo. Teofania. Fania são aparições, são formas, e teo vem de Deus. Então é quando Deus aparece para o homem, Deus toma formas para aparecer para o homem. Essa então foi a nossa aula para falar sobre os nomes de Cristo. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a figura de Cristo homem. Então, se você não assistiu às duas últimas aulas, assista às duas últimas aulas, pegue todo esse conteúdo e eu vejo vocês na nossa próxima aula.